Viva Voz, com Vera Magalhães. Cássia, Regina, se a gente contar como esse programa é feito... Será que as pessoas iam acreditar, Carlos Alberto? Cada susto. Você sabe que tinha aquela história que o Churchill dizia, né? Se o povo soubesse como são feitas as leis e as salsichas... Você sabe, eu vou contar. Há 30 segundos, eu estava lendo aqui o repórter CBN na maior calma e pensando, mas onde estaria Carlos Alberto e onde estaria Vera Magalhães? Pisquei, os dois estão aqui do lado, hein? Viu? É a mágica do rádio. É a mágica do rádio. Vera, boa tarde. Oi, gente, boa tarde, direto aqui do estúdio. Vera Magalhães aqui nos nossos estúdios, muitíssimo obrigado, Vera. E muito bem-vinda nesse nosso estúdio. E é o seguinte, então é sobre a entrevista do presidente Bolsonaro, né? Você falou chamada Air? O que é isso? Não, isso é outra coisa. Isso aí, você já está misturando as estações. Depois eu explico. Isso aí, eu só vou dar um teaser para os ouvintes, que é o seguinte. A gente tem um grupo de WhatsApp e a gente combina a pauta e claro que a gente acaba conversando de outros assuntos também no grupo. E aí o Carlos Alberto tumultuou a pauta. Exatamente. Hoje, e o Carlos Alberto, ele adora, né? Pensar alguma coisa. É porque eu queria dizer que a gente foi empurrando porque a Vera estava no elevador. Então foi isso. Então, a entrevista sério, vai? Sério. Mas dá para falar do Air também, porque eu achei meio aérea essa entrevista. Olha o gancho do Bolsonaro. Porque parece que quem ganhou a eleição nos Estados Unidos foi ele, né? Nossa, verdade. Se você lê a entrevista, ele está tão empoderado. A entrevista foi para a Folha de São Paulo, para Camila Matoso, que é a diretora da sucursal de Brasília da Folha, e o Ranier Bragon, que é repórter especial do jornal. E é uma entrevista ali de quem, sabe... eu tinha um colega, me lembrou isso. Um colega na escola que a mãe era diretora da escola. E ele achava que ele podia fazer tudo. A minha mãe é diretora e tal, posso fazer o que eu quiser. Me pareceu isso. Que o fato do Trump ter ganhado a eleição deu ao Bolsonaro a sensação de que ele já vai ficar elegível novamente, de que o Xandão vai devolver rapidamente o passaporte dele para ele poder ir na festa, sendo que ele nem sabe se ele vai ser convidado ainda. Ele falou, eu imagino que eu vá ser convidado. E se eu for convidado, o Alexandre de Moraes não tem como recusar, devolver o meu passaporte, porque ele vai brigar com o Trump. Imagina que ele vai brigar com o Trump. E que também o Elon Musk está muito bem com o Trump, e ele também é muito próximo do Elon Musk. Então é como se todos os problemas jurídicos dele estivessem resolvidos a partir da vitória do Donald Trump. Primeiro que isso é um complexo de vira-lata tremendo, né? Você achar que o Brasil está de tal maneira subordinado aos Estados Unidos que o nosso ordenamento jurídico e o nosso funcionamento do judiciário vai se submeter a quem ganha e quem perde as eleições nos Estados Unidos. Então, uma ilusão. E, em segundo lugar, o fato de que ele, com isso, tenta desviar o foco, a meu ver, do que está para acontecer, porque o que está para acontecer é o agravamento da situação dele com a justiça, porque os outros inquéritos estão chegando ao final, eles vão trazer o indiciamento dele, pelo menos em um deles, mas mais provavelmente em mais de um deles. Qual deles você acha? Deverá ser indiciado naquele em que ele incitou os militares a aderirem a um plano golpista, isso antes mesmo da posse do Lula. E é provável, é possível que ele também seja indiciado no inquérito do 8 de janeiro de alguma maneira. Isso é menos provável, mas esse dos militares e dos atos golpistas pré-eleição, certamente ele vai ser... pré-eleição não, pré-posse, ele certamente vai ser indiciado e denunciado depois. Deverá ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República da conspiração com os comandantes das forças. Então, ele sabe que essa situação vai se agravar e tenta, com isso, criar uma espécie de um consenso de que agora ele vai conseguir reverter tudo. Isso meio que cola. Se você andar aí nos ambientes em que há
muitos apoiadores e simpatizantes do ex-presidente Jair Bolsonaro. Desde ontem você já ouve essa conversinha, agora Bolsonaro vai se tornar elegível, Bolsonaro vai se tornar elegível. Então, com isso se tenta criar uma onda de pressão de opinião pública junto ao Congresso e junto ao Supremo, para que ele reverta a situação dele de inelegibilidade e essas outras prováveis denúncias que ele vai enfrentar junto ao judiciário. Então, nada nos leva a crer que isso vai acontecer. Conversei com alguns ministros do Supremo, conversei ontem com o ex-ministro Celso de Mello, que reagiu a essas tentativas, dizendo que o judiciário brasileiro é soberano e que só se curva diante da Constituição e não dos desígnios de outras nações, etc. Então, é essa situação. Sardenberg e o Bolsonaro ali querendo crescer com a eleição do Trump. Que vai haver pressão do Elon Musk? Vai haver, já houve. E ele tem usado a plataforma dele, o X, para fazer pressão também sobre as democracias de outros países. Mas daí a dizer que isso vai ter algum efeito sobre o judiciário brasileiro são outros 500 e não dá para apostar nisso de jeito nenhum. Exato, só para esclarecer, já tratamos desse assunto, mas só para esclarecer, é que o Bolsonaro ele não está podendo viajar, não pode deixar o país, porque ele está com o passaporte apreendido, né? E a entrevista também é maravilhosa, porque ele fala que ele vai ser candidato em 2026 e ele aventa aquela possibilidade do Michel Temer ser vice dele. Que é uma coisa que saiu num blog não muito conhecido, um blog menos conhecido. Aí o repórter se perguntou, mas isso está em... Ah, não, isso eu não vou comentar. Mas foi ele que trouxe o assunto. Já estão falando aí do Temer ser meu vice. Então isso... Não, isso eu não quero comentar. Ué, mas foi você que começou... Ele mesmo é que lança e depois ele diz que ele não pode comentar. A entrevista é divertida em alguns aspectos. Quando ele fala que ele está para o Trump, assim como o Paraguai está para o Brasil. Eu não cheguei nem a entender o que quer dizer isso. Pode ser anexado, é uma antiga colônia. Não dá para entender o que quer dizer. É onde você compra moamba. Qual é a analogia possível? Subordinado, pode ser. Mas o Paraguai... não vai Primeiro gostar. que o Paraguai não está subordinado. Não vai gostar. Realmente. Enfim, não dá para saber. Não é nem o Paraguai, nem o Brasil, né? Ninguém vai gostar muito, mas ele falou. Então é uma entrevista bastante exótica. Tá certo. Vera Magalhães, você vê que no fim dá tudo certo. Dá. A gente tá meio esbaforido, mas deu. Deu tudo certo. Inclusive as conversas sobre bandas e tal, dá tudo certo. Laura Kapeliushnik tá descobrindo novas bandas. O Ayrton, uma banda bem nova que surgiu. Tá traindo a música popular brasileira. Mas é boa, a banda é boa. É boa. Agora fala qual é a banda. A banda é um duo francês, né? E aí são dois músicos. Exatamente, música eletrônica. E aí, quando eles vão gravar, eles convidam uma cantora, algumas cantoras, para dar voz ali às faixas. E eles são ótimos. E vem pro Brasil ano que vem. Tem festival de todo mundo vem pro Brasil, né? É isso, aqui é a meca dos shows. Certo? Tem uns que vêm até morar. O Bruno Mars tá de mudança. O Bruno Mars... Era até Paul McCartney, ele vai dividir um Airbnb né? com o Paul McCartney. É verdade. Boa. Você sabe que tá aquela história, né? O Paul McCartney de novo aqui, que chato. É meio assim. O Bruninho tá assim também. Bruninho. Então tá bom. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado, Vera. Até amanhã e até logo mais no Ponto Final. Até logo mais, gente. Até mais tarde, jornal Vera. pra vocês.